que é a vitalidade que o próprio Trump tem. Você tá falando que o Trump não tem vitalidade? Você vê os vídeos dele na balada, pô? E no atentado, ele pegando o sapato lá, peraí, vou pegar meu sapato. Não saiu do palco enquanto não pegou o sapato. Foi espetacular. Imagina quanto custava este sapato. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, eu não sei. Eu só sei que hoje estava rolando a notícia de que a Janja não foi credenciada lá para as Olimpíadas de Paris. Oh, que gafe, meu Deus! Será que ela vai para as Olimpíadas chiquérrima ou chiquíssima? Aliás, um grande beijo para a Cíntia Chagas. Para você. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Está começando agora aqui pelo canal da Revista Oeste, pelas vozes da sua cabeça, o Faroeste Brasileira. Mas ontem a gente fez um programa todo dedicado à questão do atentado do Donald Trump no último sábado e nós trouxemos aqui algumas hipóteses e foi uma discussão muito frutífera que eu não vi em nenhum outro lugar também. O Trump, ele teve um atentado contra a vida dele num comício na Pensilvânia no último sábado, dia 13. O atirador acertou a orelha. Não se sabe se ele errou ou se Trump, por alguma providência divina, mexeu a cabeça, mas o Trump não morreu. Os agentes do Serviço Secreto, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, que está sob comando da presidência da República, e o presidente da República é o Joe Biden, foram avisados, tinham total condição de evitar esse atentado, mas nada fizeram. E fica aí a dúvida, será que Biden vai ser envolvido a ponto de se cogitar um impeachment e fazer com que ele renuncie, como fez Nixon, e renunciando Biden, outro democrata concorrerá, muito embora se torne cada vez mais difícil alguém ganhar de Donald Trump? Nós também trouxemos aqui a bolsa de apostas para o candidato a vice-presidente de Donald Trump. E ninguém da nossa bolsa de apostas ganhou. É isso que eu queria dizer para vocês. Nós, tal qual o Bolsonaro, não temos sorte na loteria. Talvez nós devêssemos entrar para o PT e ganhar muitos bolões na loteria, como acontece aqui no Brasil. Donald Trump anunciou ontem o senador J.D. Vance, de Ohio, como candidato a vice-presidente para concorrer nas eleições de novembro nos Estados Unidos. Vance, um antigo crítico de Trump, que já declarou em rede nacional que não suportava o ex-presidente, tem 39 anos de idade, parece mais, e uma curta carreira política. No entanto, contudo, todavia, porém, em 2022, Vance foi eleito para o Senado e mudou de opinião sobre Trump, tornando-se um dos mais ferrenhos defensores da agenda Make America Great Again. É great, não é Gretchen, tá? Make America Great Again. Não, não é Greta, também não é Greta, não é Gretchen, não é gay. É Make America Great, de ótimo again. Ele, Vance, serviu no Iraque como fuzileiro naval entre 2003 e 2007 e é o primeiro millennial a se juntar a uma chapa presidencial de um grande partido no país. Victor Brown, a escolha de Vance para vice-presidente. Será que é para economizar o material da última eleição? Porque ele cobre o Pence, né? Fica só troca duas letras, será? É verdade, dá para aproveitar, é uma boa. Mas não deu sorte na última eleição, então acho que dessa vez vai ter melhor sorte. Parece uma boa escolha, sim, Pavê, porque acho que o Vance traz para a chapa do Donald Trump é o que falta do lado da candidatura de Joe Biden, que é a energia, que é a vitalidade que o próprio Trump tem. Você tá falando que o Trump não tem vitalidade? Você vê os vídeos dele na balada, pô? E no atentado, ele pegando o sapato lá, peraí, vou pegar meu sapato. Não saiu do palco enquanto não pegou
entregou o sapato. Foi espetacular. Imagina quanto custava este sapato. Exatamente. Deixa a Janja descobrir, ela vai querer comprar pro Mas Lula. eu gostei do apego. Não, peraí, meu sapato. Mais shows. Se fosse a Janja, não, o Brasil compra outro. As duas reações dele foram muito boas, a do sapato e a do punho, né? O cara pensou muito rápido ali e levantou. E com energia ali, né? Não se abalou pelo que estava acontecendo, foi. Ele se machucou mais quando derrubaram ele do que com o tiro. Sim, né? Ele falou que machucou o braço ali quando os caras derrubaram ele. Eram pra muito proteger. agressivos lá para derrubar E não ele. foi tinta, hein? Igual dos estudantes da Leste É. em São Paulo. Nem Não foi ketchup, nem nada. Nem ketchup, nem Heinz. Que eu vi umas notícias, Que mancha a de sangue Heinz, semelhante. a Heinz é da coisa do Lehman. E o Lehman esquece. faz o L. Então, acho que o que a escolha do Vance traz é justamente essa vitalidade que o próprio Trump tem, que demonstrou no dia do atentado e que é uma das principais críticas ao governo Biden, que foi a fragilidade do governo, né? Ele rebaixou a presidência dos Estados Unidos, permitiu nas relações exteriores, por exemplo, que eclodissem guerras pelo mundo durante o mandato dele. E muitos analistas falaram, olha, se houvesse um presidente forte, uma liderança firme nos Estados Unidos da América, muito possivelmente esses conflitos, a guerra no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, a guerra na Ucrânia, a própria saída das tropas do Afeganistão, que foi desastrosa, muito possivelmente nada disso teria acontecido se houvesse uma liderança firme. E esse é sempre um fator importante das eleições americanas. Aqui no Brasil, talvez a gente não dê tanta relevância a esse tema, mas o eleitor nos Estados Unidos dá para as relações exteriores, para a política externa, né? Até por esse papel dos Estados Unidos, que é muito mais protagonista em política internacional do que o Brasil. Por exemplo, o americano, então, leva isso em consideração na hora do voto. E acho que essa energia, essa vitalidade agrega muito. Também a visão de mercado, né? O Vance é alguém que veio da iniciativa privada, como você falou no início, né, Pavi? Tem um histórico até de, inicialmente, críticas ao Donald Trump na esteira dessa campanha midiática de demonização do Trump. Lá em 2016 ele era alguém que embarcou nesse discurso, depois reviu seu posicionamento. Então é alguém que está no mercado, que certamente vai agregar ideias em relação à nova economia global, às mudanças todas pelas quais o mundo passa, na geopolítica, na economia. Então acho que é uma escolha positiva que traz o que falta na chapa adversária. E sabe o que é uma guerra, né? Não tem mimimi. Agora, esse negócio de dar gás também gerou uma piada interna entre os viciados em remédio. Vem Vance. Vem Vance. É verdade. Agora, o Geisiane, a gente ontem estava falando de bons candidatos a vice, né? Como aquele médico, né? Que a gente contou a história dele, a gente falou bastante. O que você acha dessa escolha do Vance? Será que foi só a numerologia mesmo, para manter o padrão, né? Para economizar? Porque o outro era Pence. Você só troca o PIE e põe o VA. É bom, né? Que dá uma economizada, otimiza a economia, coisa boa. Eu gostei, eu achei que foi uma boa escolha também, porque justamente pelo histórico dele já ter sido crítico do governo Trump e ter mudado de ideia, eu acho que isso traz uma apaziguada, né, ao cenário todo, porque é importante a gente sempre lembrar que quando a gente está falando de política partidária, nós também estamos falando a respeito das narrativas que estão vigorando naquela sociedade. Então, se a gente tem a narrativa de um Trump que é truculento, que traz violência, que traz o tal do fascismo, e você coloca na chapa dele uma pessoa que era crítica dele e mudou de ideia, faz com que parte do eleitorado também pense a respeito disso e mude também de ideia. Então, eu acho uma boa escolha nesse sentido. E o segundo ponto que eu levanto é que ele escreveu um livro, em tradução livre, Era Uma Vez um Sonho, e esse livro que ele escreveu conta da ascensão dele, porque ele veio dessa classe mais trabalhadora, mais rural, e esse livro conta essa parte da ascensão dele, tece algumas críticas em relação a algumas políticas públicas, em relação ao estado de bem-estar social, que a gente vê dentro ali da ciência política americana, e explica, o jornal O Globo chamou isso de explica como o trumpismo teve ascensão nos Estados Unidos, mas eu vou traduzir para vocês. Explica, na verdade, como valorizar o trabalho, como valorizar o feito com as próprias mãos, como ter perseverança, mesmo que você venha de camadas da sociedade que estão mais em vulnerabilidade, que têm mais dificuldade de ter ascensão. Camadas Harris? Desculpa, eu não pude resistir. Mas foi boa. Mas de camadas mais pobres, não é que você tem sempre a facilidade, de fato existem pessoas que têm um caminho mais fácil, né, mais livre, mas a grande questão é que você explica como essas camadas conseguem também ter a ascensão e que não depende somente, exclusivamente de políticas públicas e como essas pessoas, ele descreve ali no livro, têm uma identificação com Trump, que é um homem muito rico e muito poderoso. Então eu acho que foi uma boa escolha e traz um pouco dessa
realmente assim, dessa união de que, olha, ele não é um capitalista malvadão, esse discurso que está sendo feito é falacioso, e a gente vai tentar não só demonstrar o poder e a ordem, porque você precisa sim ter uma autoridade, ter um poder para estar à frente de um país como todo país, né, mas principalmente dos Estados Unidos, mas também traz esse sentido de apaziguar algumas narrativas que a gente sabe que são mentirosas. Agora, se eu fosse o Trump, por exemplo, uma das coisas que eu mais teria odiado na minha vida, né, ter sido copiado pelo Dória e pelo Justus. Eu odiaria. Imagina, o Trump é um personagem vivo, verdadeiro. Né? Aí você vê lá, né, vem o Calcinha, né, fazendo você está demitido. Ah, não combina.